Olá pessoal, este é mais um ShoujoCast e atendendo a um pedido, né, de uma amiga, da Jéssica, que me ajudou a montar essa lista, né, eu estou gravando um programa falando, né, quais são os animes shoujo, josei, que vão estar estreando nesta temporada. Na verdade, todo mundo já estreou, né, esse programa ele ficaria melhor sendo feito, sei lá, 2 semanas atrás. Mas eu só preparei essa lista e postei no blog na semana passada, né? E eu estou de férias, estou fora de casa e não é tão fácil, né, organizar o meu tempo, a minha vida, os espaços de gravação. Então, eu vou falar de cada um dos animes que estrearam já e sobre o que eles tratam. Na verdade, ainda há material para estrear, porque nós vamos ter estreias até fevereiro. Então, se vocês quiserem ficar comigo neste programa, ele vai começar. No dia 5 de janeiro, né, estrearam os primeiros animes shoujo josei da temporada. O primeiro foi Heisai Start Dash Monogatari, ou Head Start at Birth. Esse daqui, né, é um anime curtinho, ele já está na 2ª temporada, ele começou como web novel, então como livro, publicado naquele mesmo site onde começou o Atashi no Shoazen Nakekon, Seventh Time Loop e tantos outros. Então é um site para escritores iniciantes. Esse caso aqui, né, a protagonista dessa história se chama Lilia. Ela é uma japonesa de 30 anos, otaku, especializada em games, animes e mangás, que reencarna no corpo de um bebê, num mundo mágico de fantasia, como filha de um marquês. Só que ela lembra da sua vida passada, ela não lembra do seu nome, mas o que ela lembra em especial é que num jogo você precisa, né, para que você possa vencer um jogo, você precisa se fortalecer o mais rápido possível. Então eu até dei uma olhada, não no anime, mas no mangá. Então no mangá, né, desde recém-nascida, quando ela tem, né, a primeira memória da vida passada e ela vê a mãe, né, fazendo mágica, ela começa a se esforçar para aprender a andar, para aprender a ler, escrever, para começar a fazer mágica. E o fato é que a história vai acompanhando aí essa evolução dessa menina chamada Lilia, até que ela vá se fortalecendo e ela se torne, né, a melhor praticante de mágica desse mundo, né, e a princesa mais poderosa, etc. E, enfim, né, eu não tenho mais detalhes da história, mas houve 12 episódios, é um anime curtinho, de episódios curtos, na primeira temporada, e agora começou a 2ª temporada. Então esse anime, ele já está na sua 2ª temporada, mas é coisa curtinha. Vamos lá, e sempre que houver um nome em inglês, que seja o nome, né, mais divulgado da série, eu vou falar. Outro que estreou no dia 5 é o Kisaki Kyoikiku Kara Nigetai Watashi. Certamente minha pronúncia ficou horrorosa. I Want to Escape from Princess Lessons. Essa é a história, né, da filha do duque, né, ou duquesa, chamada Letícia. Ela é treinada desde os 7 anos de idade para casar com o príncipe daquele reino, que é o príncipe Clark. Então eu dei uma olhada no início do primeiro episódio e a menina, né, ela é obrigada a treinar, né? Tem o início desse primeiro episódio é interessante, né? A questão da formatação dessa garota para se tornar a esposa desse príncipe. Isso é mostrado em Seventh Time Loop, a mesma coisa, né? Quer dizer, um modelo de educação opressiva que tem como objetivo transformar uma menina em uma futura rainha, dentro das expectativas de uma futura rainha, sem que ela possa escolher, né, qualquer coisa que ela queira fazer, sem que ela possa ter o mínimo de liberdade, né, até de ser uma criança. Então tudo que essa moça, que é a Letícia, quer, né, é poder se livrar dessas lições de princesa, se livrar desse casamento. E quando ela né, vai acontecer um baile, ela está sendo apresentada à corte, o príncipe aparece com outra moça e aí ela acredita que ele está rompendo o noivado e que aquele é o momento da sua liberdade. Só que esse sujeito, né, vai atrás dela e efetivamente não há ruptura de noivado nenhum. Então ela quer ter liberdade e o sujeito, na verdade,
quer casar com ela. Então a história é basicamente essa. Como não poderia deixar de ser, ela também começou como web novel, tem mangá, mas a origem é livro, tá? Então, série nova, começou no dia 5. No dia 6 começou Watashi no Shawase na Kekkon, My Happy Marriage, Meu Casamento Feliz. Tem título de tradução em trocentas línguas, é um grande sucesso no Japão. Segunda temporada, começou como livro, no mesmo site lá do primeiro, lá dos games e da menina, né, que reencarna. Tem mangá, teve primeira temporada animada, tem peça de teatro, tem filme para o cinema, deve acabar tendo outro filme para o cinema. É uma série que eu gosto bastante, eu estou fazendo resenha de cada episódio, tem uma playlist de Watashi no Shawase na Kekkon. Para quem não conhece, né, o início da história, a Miyu Saimori, ela nasceu em um Japão de história alternativa, onde existem aqueles que nascem com os dons e aqueles que não têm dom nenhum. Esses que nascem com dons, que são poderes mágicos, protegem aquele Japão das chamadas grotesqueries, que são yokai, né, para quem está acostumado, né, são como os yokai. E ela nasceu de um casamento arranjado perfeitamente para gerar uma criança extremamente poderosa, né, entre os Saimori e os Usuba. Só que ela nasceu sem dom nenhum. Então, o pai dela, que tinha largado a sua amante, né, a mulher que ele amava, para poder, porque ele foi obrigado a casar com a mãe da Miyu, ele acaba casando com essa amante tem uma filha que tem o dom, e a Miyu passa a ser tratada, né, como a Cinderela da casa, a ideia é esta, tá? E quando ela chega lá aos 19 anos, já passando do que seria a idade ideal de casar, o pai a chama e diz que ela vai casar com Kyoka Kudo, e os Kudo são uma das mais poderosas famílias desses que têm os dons, que era um sujeito que sempre mandava suas noivas embora. Então, ela que não tem para onde voltar, que não tem uma família que a ama, que é humilhada, todos os dias ela é mandada para casa desse sujeito que tem fama de ser, né, a fera da Bela e a Fera. Só que, na verdade, a coisa não é bem assim, e ela vai se esforçar ao máximo para ter um casamento feliz. E a gente vai descobrir na primeira temporada, porque já estamos na segunda, está na Netflix, tá? Sempre que eu lembrar, vou falar onde está, e eu acabei não anotando isso, né? A Miyu, ela, na verdade, não é desprovida de poderes. E a gente já está na segunda temporada e muita coisa já foi revelada. Recomendo muito, adoro essa série. Mesmo com as diferenças entre livro e animação. Eu realmente não dou atenção ao mangá, mas o mangá vai sair pela Panini. E aí, claro, eu vou ler o mangá, já encomendei o primeiro volume, que está atrasado, era para ter saído ano passado. Aqui, né, outra série, Isekai, Mahou Tsukai no Yakusoku Promise of Wizard. É uma série derivada de games, né, de um otome game. Então, otome game são jogos, né, sejam jogos de simulação de namoro ou outros quaisquer, né, direcionados principalmente a um público feminino, jovem adulto, principalmente, adolescente, jovem adulto. Nessa daqui, né, nós temos um sujeito, né, do nosso mundo, que é o Akira Masaki, que numa noite de lua cheia acaba indo parar em outro mundo e ele descobre que lá ele vai ter que se tornar não somente um mago poderoso, mas ele foi levado para lá para liderar todos os magos daquele mundo. Não sei mais nada sobre a série, eu sei que começou com game, tem vários games, já tem mangá, obviamente, e agora tem a animação. Deve ter um fandom muito grande. Às vezes, né, animes derivados de game acabam tendo várias temporadas. Isso vem lá desde a década de 1990 e eu tô falando de séries shoujo mesmo, tá? Ou josei. Outro que veio de game, Tasokari Hotel, né, estreou no dia 8. Eu peguei o primeiro episódio para assistir, mas ainda não assisti. Então, esse hotel, né, ele fica envolto, né, no que seria a penumbra o dia inteiro. Estou lendo aqui, né, o que eu achei de resumo. Não há distinção entre dia e noite nesse lugar. E ele existe como um lugar que fica exatamente
entre o mundo dos vivos e o mundo dos mortos, onde almas que são incapazes de decidir se ficam na Terra, que se seguem adiante, elas ficam hospedadas ali. E a protagonista, né, se chama Neko Tsukahara, e ela, né, não tem memórias da sua vida passada, ela está ali, talvez ela seja também uma alma perdida, e ela está ali para ajudar essas almas a encontrarem o seu caminho. Então, assim, é o que eu sei dessa série. Vou tentar pegar material, né, sobre isso, então, derivado de outro Otome Game. Veja que não são jogos de namoro, são jogos, né, variados. Um é um jogo de magia, esse aqui é um jogo em que certamente há vários caminhos, né, para que essa personagem percorra, né, para conseguir alcançar aí o objetivo, que talvez seja ela retomar as suas memórias, tá? Um dos grandes animes da temporada, eu fiz resenha do primeiro episódio lá no Shoujo Café, que é o Honey Lemon Soda, o mangá mais importante da revista Ribbon em pelo menos 15 anos ou mais. Catapultou as vendas de uma revista que estava agonizante, tá? Que estava numa situação complicada. Antes de ter o anime, já teve filme para o cinema, extrapolou o seu público-alvo, né? A revista Ribbon é a revista para meninas, preferencialmente, é o seu público-alvo, né, principal, entre 9 e 13 anos, mas você deve ter muita mulher adulta e mesmo homens, rapazes, lendo esse mangá ou acompanhando essa história. Então a protagonista, né, do Honey Lemon Soda é a Uka Ishimori. Ela está na Crunchyroll, ela tem 15 anos, ela viveu, né, a escola para ela é um inferno, porque ela sofria bullying. O Ishi, né, do nome dela, né, o kanji é kanji de pedra, então os colegas a apelidaram de pedra, porque ela, enfim, ela não tem reação, ela tem dificuldade até em dar bom dia, em cumprimentar as pessoas, por tão tímida que ela é. Ela é uma aluna muito boa, né? Melhor aluna da escola, né, a partir de uma cena, né, da série, e ela vive essa vida de humilhação até que ela conhece, né, o Kai Miura, que é esse rapaz com cabelo cor de soda de limão, né, de refrigerante de limão, né. O anime poderia, a série de mangá poderia criar inclusive sua marca de soda de limão, né, por conta do quanto esse refrigerante aparece repetidamente na série. Então, depois ela está numa situação que ela está sendo humilhada, né, por esses bullies do seu ginásio, e aí ela está lá na calçada, caída na calçada, com duas propagandas. Uma de uma escola de elite, né, em que para essa escola, né, ela conseguiria passar, né, o orientador educacional diz que ela é a única aluna da escola, daquela escola ginasial que seria capaz de passar para essa academia tão importante. E a outra é um colégio comum, né, de ensino médio, e ela está com os dois panfletos no chão, e o rapaz, o Kai, ele fala com ela, ele se, né, acocora no chão, ele fala: ah, essa escola é legal, mas essa daqui é muito melhor, eu vou para lá. E aí ela decide que vai para essa escola para estar pelo menos perto, respirando o mesmo ar que esse rapaz. O primeiro episódio é o primeiro capítulo do mangá, já é um mangá de 28 volumes, então eu fico muito preocupada, mas o primeiro episódio foi tão redondinho, tão bem animado, né, tão bem executado, que ele poderia, inclusive, né, só aquele primeiro capítulo ser desdobrado sem grande dificuldade em um filme, né, de 1h30. Eu li o primeiro capítulo do mangá depois que assisti o anime. Ele foi muito bem feito. Só que são 28 volumes, então, e no primeiro capítulo, né, no primeiro episódio do mangá, as coisas se desenvolvem muito bem em relação à questão do bullying, em relação a Uka, né, que é a protagonista, conseguir estabelecer conexões, né, e de repente conseguir seus primeiros amigos que ela teve na vida. Assim, foi muito bom o primeiro episódio, foi muito bom. Honey Lemon Soda certamente é um dos seriados mais importantes da temporada, é um seriado shoujo, romance escolar, que é o gênero mais importante da demografia. Agora, eu não sei efetivamente, né, o quanto 12 episódios, acho que 13 episódios é a previsão
de um anime vão cobrir dessa história, e também não sei, porque eu não fui ler, eu não tive interesse em ler Honey Lemon Soda até hoje. Eu não sei como a história se desenvolve, é claro. Primeiro ela vai ficar amiga do Kai e dos amigos do Kai, depois ela vai se tornar namorada do Kai, mas eu não sei por onde caminha essa história. E a nossa mocinha, né, ela ainda tem muita coisa para melhorar em si mesma, né? E o Kai, apesar de ser meio abrupto, né, ele é um personagem típico, né? O Kai parece com Kyoka de Watashi no Shawasena Kekon, que parece com outras personagens, né? Eu até tenho um post do Shoujo Café bem antigo, em que eu faço lá um levantamento das personagens tipo de mangá, né? E anime, shoujo e josei. Eu preciso fazer um programa usando esse post como base, né? Ele seria, né, aquele Oresama Gai, né? E é a mesma coisa, o Chiaki de Nodame Cantabile é aquele sujeito cheio de atitude, às vezes parece grosseiro, etc. Mas ele mostra nesse primeiro episódio que, mesmo não conhecendo a Uka, ele desenvolveu por ela, né, uma preocupação e um carinho, mesmo que ele não vá pegar ela no colo, para fazer com que, para protegê-la, ele vai empurrá-la para que ela se posicione diante da vida. Então, se você puder assistir Honey Lemon Soda, assista esse primeiro episódio, porque ele foi muito bem executado e você pode ficar só nele, porque ele foi muito bem feito, de verdade. Tono Toinu, mangá josei, eu acho, que deu origem a esse anime, cujos episódios têm 2 minutos e 40 segundos, 2 minutos e meio. Ele não está em nenhum lugar, né? Ele tem um canal do YouTube onde ele aparecia ele estava sem legenda. Mas tem alguém que está legendando para o inglês. E ontem, antes, né, quando estava montando esses slides, eu parei para assistir alguns episódios da primeira temporada, porque ele já está, né? Quer dizer, não é a primeira temporada, né? A temporada primeira começou no ano passado, ela tem 24 episódios. E é uma gracinha. Nós estamos, né, no período Sengoku, que é a mesma época do Inuyasha, o período das guerras civis. Há um samurai, né, que foi derrotado em batalha, então ele um dia foi um grande senhor da guerra, mas agora ele está morando ali num cortiço, porque é um cortiço, né, onde não se pode ter bichos, mas ele tem o seu corgi escondido ali. E ele tenta disciplinar o cachorro, um cara que disciplinou, né, que liderava samurais, não consegue disciplinar um cachorrinho. Então a gente tem uma série de piadinhas a respeito disso. Aí o segundo episódio é a dona, né, do cortiço vindo cobrar o aluguel e descobrindo que ele tem um cachorro. Ele acha que tem que mandar o cachorro embora, mas ele não tem coragem de mandar o cachorro embora. E no final das contas não se sabe, né, se ela descobriu que ele tinha um bicho, ou se alguém denunciou, porque o vizinho dele que está ali na portinha, nessa imagem, ele tem um gato, e de repente, e aí ele descobre que ele pode ficar com o cachorro, porque basta que ele pague um aluguel mais caro. É uma fofura de anime. Eu vou deixar o canal que está legendando em inglês, eu espero que alguém legende em português, ou que vá parar em algum lugar, mas é uma coisa muito fofa, é muito legal. Anime de cachorrinho, um espetáculo de animação. Agora a gente chega a um que a Panini também está lançando. Esse mangá, né, o mangá é o 12 Koishite Shimanda, Anyway I'm Falling in Love with You, ou Vou Me Apaixonar por Você Mesmo Assim. Estreou no dia 10. Essa série faz parte das comemorações dos 70 anos da revista Nakayoshi, tá? Então ela foi anunciada o ano passado, ela está estreando em janeiro. Essa série, ela tem, né, uma história, né, e eu fui procurar o resumo porque é outra série que, eu vou ser franca, não me interessei por ler, romance escolar. Não é que eu não gosto de romance escolar, mas assim, a história não me chamou, tá? Mas vamos lá, né? O que a gente tem aí de história? É 1º de julho de 2020, né? Mizuha é uma estudante do 2º ano do ensino médio que está tendo o pior aniversário de 17 anos de todos os tempos. Ela está perdendo a chance de aproximar da sua, né, senpai, que ela admira, e seus pais nem se lembram que é seu aniversário. Pior de tudo, há uma nova e
e desconhecida doença infecciosa circulando, então todos os torneios de seu clube e excursões escolares foram cancelados. Essa série estreou durante a pandemia e ela coloca a questão da pandemia dentro da história. Então, em certo sentido, isso me atrai para dentro da história, né? Para ver como a questão da pandemia foi trabalhada. Então ela está convencida de que nunca terá a juventude deslumbrante que sempre sonhou, mas então seu amigo de infância, Mizuki, de repente se declara um candidato para ser seu namorado. Esta é a história de juventude escolar sobre 4 amigos de infância que cresceram como uma família. Um deles, né, um desses amigos, é a nossa heroína, né, a Mizuha, e 4 meninos, né, com os quais ela cresceu, que ela vê como família e que de repente começam a se tornar candidatos a namorado. Tem um deles que é mais novo que ela, né, que ela é senpai dele, ele é Kohai. Mas de qualquer maneira, uma série que começa durante a pandemia, que é um romance escolar, que trata, né, da questão da pandemia e da angústia que isso traz para os jovens, e talvez agora pensando, tenha sido por conta disso que essa série acabou sendo escolhida para ser adaptada, né? Essa questão da autora se preocupar em lidar com uma angústia, e daí o sucesso dela na Nakayoshi, né? Com a angústia que esses adolescentes estavam sentindo por conta da questão das interações sociais e tudo mais, né? Então vamos lá, seguindo, e a Panini já lançou, a Panini do Brasil, vários volumes do mangá, começando o ano passado. Nós temos uma série especial de Precure, que estreou no dia 11, que é Mahotsukai Precure Mirai Days. Por que especial? Precure é uma franquia, né, de anime shoujo, de garotas mágicas, focada num público feminino jovem, né, de criança mesmo, né, criança e pré-adolescente, mas que às vezes transborda e atrai gente de outros públicos, né? E no caso dessa série, ela é uma segunda temporada de uma série de 2016, então ela vai ser uma série curta, acho que ela vai ter 12 episódios, com o objetivo de celebrar os 20 anos da franquia Precure. Então todo ano sai pelo menos uma série de Precure, um filme de Precure, filme animado, e essa série de 2016 agora vai mostrar as protagonistas da série original na universidade, né, como moças, né, jovens mulheres. Então o objetivo é chamar aquelas meninas que assistiram Precure lá atrás para assistirem essa série. Então, Precure, não importa aí o mangá, né, porque o mangá ele acaba sendo um derivado do anime, não é nem como foi Sailor Moon, que Sailor Moon já foi planejado para sair quase que simultaneamente, animação, mangá e toda sorte de tralha possível. Precure começa como animação e sempre os mangás são menos importantes para a franquia, porque o que empurra a franquia é a animação e os produtos derivados dessa animação, tá? United Up Unibirth é a segunda temporada, né, de um material que é o seguinte, é uma série de idols, né? Então o que são idols, né? O idol, ele é cantor, ele é ator, ele é uma personalidade da mídia, muitas vezes eles são selecionados, eles e elas, né, crianças ainda, né, para participar, para serem treinados e participarem de grupos, normalmente cantantes, né? O United Up, ele surge como um projeto no YouTube, eu vou deixar o canal do YouTube desse material. Então ele surge como um projeto multiplataforma da Sony Music, né, japonesa, para promover, né, esses singles, esses produtos cantantes, e ele vai depois virar mangá e vai depois virar animação. Então ele já está na segunda temporada, que é centrada, né, nesses rapazes, né, que cantam, dançam, interpretam, encantam e são bonitinhos e por aí vai, tá? Então parece que a nova temporada mostra a chegada, né, de um novo integrante do grupo. Então potencial tem para seguir adiante e ter várias temporadas, tá? Então anime centrado na questão de musical. E o primeiro anime de idol
anime mangá, foi um anime shoujo, se não me engano, de 1970. Eu tenho um post sobre ele no Shoujo Café, eu não fui procurar, né, e nem vou parar a gravação para olhar. Se eu lembrar, eu deixo o post. E a história do idol, né, vem do cinema francês, né? Houve um filme francês chamado Idole, né, que é da década de 1960, que fez muito sucesso no Japão, sobre uma moça cantora, atriz, etc. E aí essa palavra idol surge no japonês e passa a ser aplicado, né, a esses jovens talentos, né, e que são retratados em tantas e tantas e tantas séries, né. Tem Mahou Shoujo centrado na ideia da idol e por aí vai. O Crimeme mesmo, que está saindo o mangá derivado agora aqui no Brasil, né, é um desses, né, Mahou Shoujo de idol. E sobre idols, né, tô falando de coisas leves, né, mas vou recomendar algo bem pesado, que é o Perfect Blue, do Satoshi Kon, que é um filme, né, animado, longa-metragem, né, que é espetacular e que, de uma certa maneira, teve influência, né, sobre aquele filme que foi muito celebrado, que é o Cisne Negro. Então tem gente que já fez, até já, na época que saiu o Cisne Negro, eu participei, né, até de um podcast falando sobre isso. Então Cisne Negro e Perfect Blue, né, seriam, né, estariam aí ligados pela referência. Eu nem vou dizer que é plágio, né, porque Cisne Negro certamente tomou algumas sequências do Perfect Blue como referência. Então nem sempre a vida do idol ou da idol é uma vida fácil, na maioria das vezes não é uma vida de super exploração e muito complicada, mas certamente essa série ela não vai mostrar a face sombria da coisa, vai mostrar só a face alegre e colorida, com rapazes bonitinhos e Ikemen, né, para que as pessoas possam, né, se divertir e chipar esses mocinhos, né? Enfim, falando também coisas, né, engraçadas, né, isso é engraçado, que é o, então, falando, né, de garotas mágicas, na verdade, agora de garotos mágicos, né, que é o Binan Koukou Shikyu Boueibu Eternal Love, que é um filme animado que vai estrear no dia 24 de janeiro, tá? E que ele está sendo lançado para celebrar para celebrar os 10 anos, né, da web novel, né, do livro que deu origem a uma série animada, que foi a primeira série de Mahou Shonen. É uma comédia, fala de um clube de garotos, né, em que eles têm poderes mágicos e eles fazem tudo que uma garota mágica faz, né, só que eles são garotos. De lá para cá, nós temos, né, web novel não, light novel. De lá para cá, a gente teve, por exemplo, uma das séries de Precure que já trouxe um garoto mágico, né? Então, assim, garotos mágicos se tornaram, se não comuns, pelo menos algo que pode estar presente aí no Mahou Shoujo. Na verdade, Mahou Shoujo, né, é o gênero fundador da animação, né, para meninas, né, da animação shoujo, lá na década de 1960, e ela passou a atravessar todas as demografias. Então, assim, tem Mahou Shoujo Shoujo, tem Mahou Shoujo Josei, tem Mahou Shoujo Shonen, tem Mahou Shoujo Seinen, tem Mahou Shoujo Hentai, tem Mahou Shoujo TL, tem Mahou Shoujo em tudo quanto é demografia que se possa buscar. Mas a figura do Mahou Shonen, ela é relativamente nova, né? E, enfim, né, essa série e a primeira, né, a primeira light novel saiu em 2015, e a primeira série animada, né, do Binan Koukou saiu em 2016. Então não é para comemorar o anime, é para comemorar o livro que esse filme vai estar indo para o cinema, tá? Então um clube, né, de garotos que adquirem poderes, né? No dia 31 de janeiro, a gente tem a Rosa de Versalhes, estreou nos cinemas japoneses. A Rosa de Versalhes é, né, um dos shows de mangá mais importantes, né, de todos os tempos. Foi publicado na revista Margareto entre 1972 e 1974, quando termina o primeiro Gaiden, né, que ele saiu logo em seguida. A autora é a Ryoko Ikeda. Teve animação
em 1979, 80. Essa animação, apesar do sucesso que ela fez fora do Japão, na sua primeira exibição no Japão, ela não fez sucesso. Em muitas regiões do Japão, ela sequer foi exibida completamente. O que fez sucesso derivado da Rosa de Versalhes no Japão desde o primeiro momento foi a peça do Takarazuka, do teatro feminino, né, musical. E essas peças do Takarazuka continuam sendo encenadas até hoje. A Rosa de Versalhes, o mangá, né, conta a história, né, de Oscar François de Jarjay, que é a 7ª filha de um general que efetivamente existiu. Oscar não existiu, mas o pai dela existiu, né, historicamente falando, que só teve filhas, e aí ele decide que sua última filha, né, sua filha caçula, será criada como um rapaz e vai ser o herdeiro da família. Então Oscar sabe que é uma mulher, sempre soube, mas nunca lhe é escondido, nem escondido de ninguém, mas o pai a educa para ser, né, um soldado. Esse é o elemento de fantasia. Cruzando aí com a vida de Oscar, nós temos Maria Antonieta, que é, né, uma princesa austríaca, né, na época do Sacro Império Romano Germânico, filha da imperatriz, da grande imperatriz Maria Teresa. Ela é sua filha caçula, né, das mulheres ela é a caçula, e ela acaba casando na França com o herdeiro do trono francês, o futuro Luís XVI. Oscar se torna capitão da guarda de Maria Antonieta, as duas acabam estabelecendo uma espécie de amizade, mas nós temos ali, né, no fundo, dois homens, né, um é o Conde Fersen, que é o outro, né, cuja vida está entrelaçada com Oscar e Maria Antonieta. Fersen é um conde sueco e talvez tenha sido o grande amor, ou o único amor de Maria Antonieta, e ela foi o seu grande amor também. Ele nunca se casou, né, e manteve aí, né, essa relação de sacrifício, proximidade, de risco com a rainha, mesmo depois da Revolução Francesa, porque toda essa história se desenvolve às vésperas da Revolução Francesa. Oscar é fiel à monarquia, mas em um determinado momento ela vai tomar contato com a situação de miséria, né, principalmente do povo em Paris, e ela acaba mudando de lado. E lá atrás o André, que foi trazido pelo pai de Oscar para ser seu companheiro de brinquedos, para ter um garoto para brincar com ela, né, e ensinar, né, de uma certa maneira, ela a ser um garoto. Só que André se apaixona por Oscar, mas existe uma grande diferença entre eles. Ela é nobre, ele não é. Oscar vai amar primeiro Fersen, que ama Antonieta, mas depois, com o passar do tempo, ela acaba amando André. Se vocês me perguntarem, a partir dos trailers, eu já fiz, né, mais de um programa falando dos trailers da Rosa de Versalhes, realmente eu não sei o que vai caber em 1h50 de filme, né? Não sei, tá? Então, assim, certamente me causa ansiedade assistir o filme da Rosa de Versalhes. Eu sei que rapidamente cópias piratas, fragmentos deles no dia vai estar circulando, mesmo que você não tenha como assistir, né, com legendas, esse material de alguma maneira vai circular, né, na internet, nesse mundo que se chama internet. Mas assim, eu realmente não tenho grandes expectativas de que essa animação para o cinema vá contar minimamente de forma competente a história. Eu esperava mais, eu esperava 3 filmes, eu torcia por uma nova série, mas vamos ver como é que vai ficar, né? Algo que efetivamente essa série está fazendo muito melhor é o figurino. O figurino, pelo que a gente já viu de trailer, de imagem, é um figurino muito mais historicamente adequado, fiel à sua época, do que o figurino do mangá original, que estava muito mais ligado às questões, né, do que seriam as convenções do shoujo mangá da época. Mas isso é irrelevante, né? No final das contas, vamos ver como é que o filme da Rosa de Versalhes vai se sair. Em 2 de fevereiro, a gente estreia a série anual de Precure, né? Então, a série longa de Precure. Precure sempre tem uma série que tem em média 40 episódios, se não me engano. Não são 52, acho que são 40. E a série da temporada é Kimi to Idol Precure. Só por ter idol no nome, já sabe que vai ter cantoria, que a história vai, de uma certa maneira, girar em torno dessa questão, né? Desse mundo, dessas jovens celebridades que cantam, dançam e representam, né? Então, Precure
é material feito para o público feminino, infanto e juvenil, mas que tem um público, né, mais amplo, que ama a série. Então, ano passado eu tive um menino, um aluno, né, que era fã de Precure. Minha filha descobriu Precure graças ao TikTok, então ela assiste tudo que tem de Precure, ela assiste, né, e passou a desenhar personagens ao estilo Precure e coisas do gênero. Minha filha fez 11 anos em outubro do ano passado. Então, assim, eu conheço gente que ama Precure. Meu marido gosta, né, de uma das séries de Precure, a série de 2010. Ele acha uma série brilhante, ele gosta muito, embora não goste das outras séries de Precure. Ele só gosta dessa, né, que é a Heartcat Precure, e que eu perguntei para o meu aluno ano passado, e ele disse que era um menino de 16 anos, ele disse que era a série favorita dele também. Então, assim, acho que se eu tiver que recomendar alguma série de Precure que seja meio, talvez, fora da curva daquilo que a série se propõe, e ela não tem nenhuma obrigação de agradar quem não é seu público-alvo, eu acho que é Heartcat Precure, que é de 2010, que é a grande série, né, para ser recomendada. Então aí, Precure estreia no dia 2 de fevereiro. E no dia 14 de fevereiro, estreia um filme animado, que é o Senpai wa Otokonoko Movie, né, Ame no Chihare. Teve uma série, né, desse Senpai wa Otokonoko, que saiu ano passado. Eu tenho cá minhas dúvidas, né, se essa série é seinen ou é josei, porque ela foi publicada na plataforma Line. E eu não sei, né, em que selo o mangá derivado, né, o mangá foi publicado, né? Então, assim, o mangá saía na plataforma Line, e o Line é tipo uma rede social japonesa, né, um aplicativo que tem de tudo ali dentro, inclusive o espaço lá onde é publicado o mangá. Não sei em que selo os encadernados saíram. Então você pode ir a determinados lugares e vão dizer que essa série é seinen. Em outros lugares vão dizer que essa série é josei. Então, se eu vou no Baka Updates, que é onde eu geralmente vou para consultar informações, mesmo que em alguns momentos esteja evidente que está errado, e aí eu até uso o meu poder de edição lá para... que todo mundo tem, qualquer um tem, não precisa ser eu, para tentar corrigir, né, o que eu acho que está equivocado. Eu não sei efetivamente é seinen ou josei, mas já que há dúvida, vamos aí falar, né, dessa série, né? Então a história é a seguinte, né? Nós temos a protagonista, que é a Saki Aoi, e que se apaixona pela sua senpai, ou seja, a aluna veterana, né, que pode ser 1 ano, 2 anos, que faz parte do conselho escolar, que é Makoto Hanaoka. E ela vai e se declara, né, para Hanaoka, né? Ela diz que ama, e a Hanaoka faz uma revelação para a Aoi, né, de que ela não é uma garota, né, que na verdade ela é um garoto que gosta de se vestir como garota. Não sei, efetivamente não sei, porque eu não assisti a primeira série o ano passado, não fui ao mangá. Se trata, né, de simplesmente de crossdressing, né, que é comum em mangá shoujo, em material para o público feminino, o garoto bonito que se veste de garota. Vocês veem isso acontecendo em Hanakimi, vocês veem isso acontecendo em Fruits Basket, vocês veem isso acontecendo em vários animes e vários mangás. Então, que fique claro isso, né? Ou, né, se a Hanaoka, né, é uma garota trans, eu efetivamente não sei. Mas o fato é que a Aoi, né, isso é importante dentro da história, diz que não se importa, né, que ela seja ele, porque ela gosta de meninos e de meninas. Então, assim, nós temos então uma história, e eu li, né, alguma coisa sobre a série, de que a mãe da Hanaoka, né, há uma tensão entre a Hanaoka, que é a menina que se veste, né, o menino que se veste de menina, e a mãe, porque a mãe não aceita, né, que ela se vista como uma garota, que ela prefira se comportar de acordo com o que seriam os papéis de gênero, expectativas a respeito, né, do comportamento feminino. Então, assim, é a continuação, a série saiu ano passado, está disponível em algum lugar, e, assim, vou tentar, né, nos comentários na descrição do programa, caso exista, colocar onde a série está passando.
se eu conseguir descobrir, tá no Crunchyroll, tá na Netflix, tá no Amazon Prime, tá no Disney Plus, onde quer que ela esteja passando. Às vezes a gente consegue descobrir isso, às vezes não consegue. Então ontem eu estava procurando para saber desta série aqui, né, que é o Akuyaku Reijou Tensei Oji-san, então from bureaucrat to villainess that's been reincarnated, né, de burocrata, de funcionário público, a vilã. Papai reencarnou num game, né? Não tá escrito, mas é isso. Esta série aqui é seinen. Ela não deveria estar aqui sendo comentada. Ela não é shoujo, ela não é josei. Mas eu não consegui resistir. A partir do momento que você começa a assistir essa série, e em 2 minutos e meio de episódio eles já fazem referência a Rosa de Versalhes, a Glass Mask, Ace Onerai e Candy Candy. Aliás, eu nem sabia que era possível fazer referência a Candy Candy por conta do imbróglio judicial das autoras da série. Mas a série faz referência a Candy Candy, né? E bem, né? O que é essa história aqui? Que eu não esperava assistir, mas que eu vou assistir, né? Eu quero assistir porque só vou largar se de repente ficar chato, né? Porque ela é muito engraçada. Nós temos um sujeito chamado Senzaburo, que ele é, né, um funcionário público de médio escalão, funcionário exemplar com uma longa carreira. Ele é casado, embora a esposa dele não apareça nesse primeiro episódio. Ele e a esposa são otaku das antigas, né? Ele nasceu lá no final da década de 1960. Ele tem 2 filhas adolescentes, talvez um filho menor, mas não consegui descobrir se o menino é filho dele, né? Mas ele aparece na abertura, aparece em alguns flashbacks. Então ele tem 2 filhas, uma delas também, né, uma otaku, que joga um jogo de relacionamento, né, um otome game na sala, e aí ele cumprimenta a filha e fala: poxa, você, fulana, se tornou uma otaku de verdade, você não tem nem vergonha de jogar esses jogos aqui na sala de casa, sem problema. Pai, né, não sei o que, sou como você, mamãe e tal. Aí ele para ver o jogo que a menina tá jogando, e é um jogo, né, que tem como protagonista essa menina de cabelo rosa, que é a Anna Doll, né, que é uma garota, filha de camponeses, mas muito estudiosa, muito competente, que os pais, né, deram seu sangue para ela conseguir estudar e passar para a academia de magia desse mundo, né, de fantasia. E essa academia ela vai ser a primeira aluna que não é da nobreza. Então aí temos um monte de rapazes, né, que são os vários caminhos possíveis com quem ela vai ficar. Um deles é o príncipe Virgílio, né, que é o lourinho ali da frente. Esse já aparece no primeiro episódio. Mas ela tem que enfrentar a vilã, né, que é a Grace, né? Grace é a moça, né, loura de longos cachos, né, que balançam de forma extremamente artificial no anime, de propósito. E o Senzaburo, né, ele vai conversando com a filha dando algumas informações para ele do jogo, e ele fala: ela é a típica antagonista de shoujo anime da década de 1970. E ele vai citando, né, os shoujo. Só que o que acontece? Senzaburo vai para o trabalho, quando ele está voltando, um menininho está atravessando a rua para pegar uma bola, ele vai ser atropelado por um caminhão e ele se joga na frente para salvar o garoto. Ser atropelado por um caminhão é um dos clichês, né, de shoujo anime, né, de mahou shoujo desde o início da década de 1980. Tá? Isso é um trope, né, de morrer atropelado por um caminhão. Ele morre e ele acorda nesse jogo, do qual ele tem algumas informações, mas diferentemente dos animes ou mangás derivados dessa história, né, do morri, reencarnei dentro de um jogo como vilã, ele não tem todas as informações, ele não jogou esse jogo. As informações que ele tem são as informações que ele tem como otaku, principalmente, né, de material da década de 1970, 1980, talvez início da década de 1990, é a experiência dele como um homem adulto, né, que casou, que teve filhos, é a experiência dele como funcionário público. E ele entra no corpo da vilã e ele sabe que é vilã, então ele fica, né, tentando, né, se comportar como uma vilã, mas no final das contas ele acaba se comportando muito mais como o pai, que se orgulha da Anna Doll, porque
ela conseguiu honrar, né, os esforços dos seus, né, do seu pai e da sua mãe, e que diz isso para ela, né, que ela tem que fazer o melhor. E eu acho, né, que a bagunça que vai acontecer nessa história, o mangá começou a ser publicado, se não me engano, em 2020 ou 2022, foi 2020. A bagunça que vai acontecer é que a nossa mocinha vai se apaixonar pela vilã. Porque a vilã, né, acaba encarnando, né, uma série de virtudes, e a vilã, na verdade, é um homem que efetivamente parece uma boa pessoa. Senzaburo não era aquele cara frustrado com a sua vida, ele era um homem feliz, ele tinha uma família feliz, ele não era uma pessoa que estava ali levando uma vida miserável, como é a regra nessas séries Isekai, que criaram esse gênero novo, porque o Isekai vem lá da década de 1980, pelo menos, oficialmente, né? Isso gera uma discussão. Ele não é esse protagonista frustrado, né? Ele é um sujeito que era feliz e de repente foi para lá. Ele também não é o adolescente das séries Isekai da década de 1990, né? Que foi para o mundo de fantasia, mas pode voltar. Na verdade, pode ser que ele esteja sonhando e ele acorde no final da história, quem sabe? Mas efetivamente, né, até o momento, parece que ele morreu. E, gente, o final, né, o encerramento da série é a coisa mais deliciosa, né, que há. É um desfile de escola de samba brasileira, né? O japonês, a visão japonesa disso, né? O Senzaburo e a Grace em cima de um carro alegórico dançando ao ritmo do samba, isso é dito na letra. Então é uma graça, assim. Eu ri muito, eu gostei muito, eu recomendo. E eu imagino que vai ter muita referência a shoujo mangá e shoujo anime clássico, e espero que tenha também o shonen, né? Porque, afinal de contas, o Senzaburo, ele não é a princípio não parece ser um fã de shoujo em particular, um otaku de shoujo, mas um otaku em geral. Tá? Então, assim, essas são as estreias. Shoujo, josei, derivada de mangá, de game, de webtoon ou anime, né, direto, como o caso de Precure. E essa recomendação aqui, eu pensei que ia ser Bambambam, eu decorei o nome errado, Vampire, a série animada que eu iria olhar, que não era shoujo nem josei, né? O anime do vampiro estreou ontem, eu vou assistir, né? Enfim, o primeiro episódio, porque deveria ser a mais engraçada de todas, mas eu acho que a mais engraçada vai ser essa daqui, que vai entregar as risadas, né? O humor que eu preciso para seguir adiante nesse início de ano. E eu voltei agora, né? Não somente para terminar, mas antes de terminar, né? Já que eu tenho falado bastante do filme Ainda Estou Aqui, semana passada a gente falou, né, da vitória da Fernanda Torres, né, no Globo de Ouro, e eu falei, quando eu toquei sobre a vitória do Globo de Ouro, eu falei o seguinte, olha, vai vir a indicação do SAG, e a indicação do SAG é a indicação menos provável, né? Eu até não me espantei, porque muita bobagem é publicada, porque falou assim, quais são as possibilidades de Fernanda Torres no Oscar depois de não ser indicada ao SAG? A indicação do SAG, né, seria uma indicação muito mais improvável do que a indicação do Oscar. O SAG é o prêmio do sindicato dos atores, né, norte-americanos. Então, norte-americanos votando em gente, principalmente de língua inglesa, em norte-americanos e em britânicos. Tanto, né, que até houve surpresas no SAG, sempre há surpresas, né? As surpresas do SAG foram a não indicação da Nicole Kidman, que ganhou no Festival de Veneza, então o nome dela perde força, perde força para melhor atriz, tá? Não para indicação, talvez. A Angelina Jolie, que não apareceu no BAFTA, que é o prêmio do cinema britânico, e que premia, claro, né, o cinema mundial também, e não apareceu no SAG. Isso sim foram surpresas, como foi surpresa, né, o bonitinho do Jonathan Bailey aparecer indicado a coadjuvante por Wicked, mas o Wicked é um sucesso colossal nos Estados Unidos, é um musical muito amado nos Estados Unidos, embora não seja tão conhecido no resto do mundo. Eu sei, você pode ser fã de Wicked, no Brasil vai ter nova montagem de Wicked aqui, né, em São Paulo, acontecendo este ano, mas assim, é fato, né? O Wicked é um fenômeno muito mais norte-americano, mas que está sendo reconhecido nas premiações que são feitas por eles mesmos, né? Enfim,
E Jonathan Bailey, o pessoal ficou meio, pô, mas por que ele foi indicado, né? Havia atores coadjuvantes em outros filmes que mereciam mais indicação. Mas eu adoro o Jonathan Bailey, adoro mesmo, né? De verdade. Mas enfim, né? Todos os eventos finais de campanha do Ainda Estou Aqui, né, que era a ida da Fernanda Torres a programas de TV, né, importantes, era uma exibição de gala, né, que iria acontecer, inclusive apresentada pelo Guilherme Del Toro em Los Angeles. Tudo foi cancelado por conta dos grandes incêndios que estão acontecendo na Califórnia nesse momento e principalmente em Los Angeles, que é uma coisa pavorosa. Então tudo isso foi cancelado, tá? Então, assim, inclusive a votação do Oscar para os indicados também foi atrasada. Então, assim, isso pode atrapalhar a campanha da Fernanda Torres para o Ainda Estou Aqui? Pode, de fato pode, né? Mas, assim, as possibilidades de indicação ao Oscar, tanto do filme, para qualquer categoria que seja, e da Fernanda Torres, elas não são diminuídas por conta da não indicação do SAG. Quem diz isso não entende efetivamente cinema, e eu até recomendo, né, eu recomendei antes, quando eu fiz um programa sobre, acho que foi a retrospectiva, né, o canal do Dalê Nogari Críticas e outros, isso não impacta em nada. Mas a gente tem que sempre lembrar que a categoria Melhor Atriz é uma das categorias mais disputadas, sempre é uma das mais disputadas, e ela é uma estrangeira, então ela pode não ser indicada. É muito mais provável que o filme seja indicado do que a Fernanda Torres. E como eu falei, né, no programa, aí sim que eu fiz sobre o Ainda Estou Aqui, o Ainda Estou Aqui é um candidato muito forte, mas o Emília Pérez parece ter sido abraçado pela indústria, com todos os problemas que ele tem. Posso até linkar matérias discutindo, e não é recalque isso, eu falei isso lá atrás, né? Só não sabia dos detalhes absurdos, né? Do diretor de Emília Pérez dizendo que não precisava conhecer nada sobre o México, além do que ele conhecia, né, para falar do México ter sido filmado boa parte na França, da diretora de elenco ter dito que não há praticamente nenhum ator mexicano, há uma atriz só, no filme, porque ela não conseguiram ninguém competente, veja. Não é uma opção. Você pode dizer, não, foi a nossa opção não usar atores mexicanos. É uma fábula, é um musical, seja lá o que for. Simplesmente é isso, né? Foi um negócio muito grosseiro. Então, assim, mas eu não vi Emília Pérez, então não vou falar de um filme que eu não vi. Agora, há outros candidatos muito fortes ao Oscar de melhor filme estrangeiro e que, nas críticas, e eu falei isso lá atrás nesse programa que eu fiz sobre o filme, aparecem melhor, né? Melhor no sentido de serem vistos como filmes melhores, né? Um é O Segredo do Fruto Sagrado, né? Que é o filme iraniano-alemão, que também fala de uma situação de uma família, do drama de uma família num regime autoritário, né? O centro é a família. Então, assim, até no caso do Oscar, do Globo de Ouro, né? Muitas matérias falou que Emília Pérez derrotou, Ainda Estou Aqui não, Emília Pérez derrotou ou venceu o Globo de Ouro derrotando filmes que provavelmente são melhores que ele, né? O filme O Ainda Estou Aqui, O Segredo do Fruto Sagrado, o filme indiano que foi esnobado pelo Comitê do País, né? Tudo que chamamos sobre luz, uma coisa assim, esqueci o nome dele, mas não vou parar para checar, mas tá lá no programa. Então, assim, que são filmes que são melhores que Emília Pérez, segundo a crítica ao longo, né, de todas as temporadas. Mas Emília Pérez é um filme que parece ter o apoio da indústria americana. E o Globo de Ouro também é um filme, né, para a indústria, e o Globo e o Oscar mais ainda. Então, assim, gente, só de ser indicado ao Oscar já é uma vitória, porque as pessoas no Brasil acham que vitória é quando você volta nem com uma medalha, você tem que voltar com uma medalha de ouro, senão você acaba sendo esnobado. Ah, não ganhou o ouro por quê? Foi pra lá pra quê? Ah, não ganhou o Oscar por quê? Isso nem é uma questão, assim, e a gente ainda tem o agravante do momento político. Aliás, né, eu fiquei sabendo, primeiro pelas beiradas, eu achei que era um programa humorístico, né, que um programa argentino apresenta, que eram as três argentinas que estavam apresentando o Globo de Ouro num dos canais argentinos, posso botar lá o recorte aí para que vocês saibam qual é.
E aí elas fizeram uma série de críticas idiotas, né? A Fernanda Torres, né? Que ela não tinha penteado o cabelo, etc. E aí os brasileiros foram lá hostilizar, atacar. Gente, isso é totalmente desnecessário. A Fernanda Torres ganhou o prêmio. E o resto é o resto, né? Essas mulheres falando isso, ou a influencer de língua portuguesa e de comportamento, né? Que acabou se envolvendo ano passado num imbróglio que muito mal explicado com o marido, que talvez tenha violência doméstica, mas talvez tenha outras questões aí no meio, dizendo, né, falando da postura, da forma como a Fernanda Torres se comportou no palco, que não era adequada, que ela deveria estar assim, assado. Gente, isso é irrelevante. O Globo de Ouro é da Fernanda Torres, a Fernanda Torres foi a primeira brasileira a ganhar. O resto é o resto, cara. Ninguém precisa ir lá agredir as argentinas, assim, enfim. Mas o pessoal está engajado nisso, assim como numa campanha contra Emília Pérez, que reúne os mexicanos também, né? Porque os mexicanos ficaram ofendidos, né? E até sem querer esticar demais esse programa aqui, já vai ficar muito longo. Até falando, né? Porque eu vi vários vídeos, né? Que iam as discussões, né? Sobre Emília Pérez, né? Ah, mas é um filme de ficção, não precisa ter atores mexicanos. Ah, é um filme de ficção, não precisa ser realista. Ah, é um musical. Assim, o tema dos cartéis, né, dos desaparecidos, é um tema muito pesado. A gente tem musicais, tem comédias sobre, né, situações muito pesadas. Mas talvez as críticas, né, as críticas que eu vi, né, Emília Pérez, e eu não vi o filme, repito, sejam muito mais a forma como o diretor se posiciona publicamente, como se posicionou a diretora de elenco, algo que foi apontado, né? Placas que estavam escritas em espanhol, mas não seria o espanhol utilizado no México. Então, assim, certos cuidados, né, que deveriam ter sido tomados, né? Há aqueles que realmente se sentiram ofendidos com o humor em cima de um assunto tão doloroso para os mexicanos. Mas, enfim, né, o cinema, a ficção, ela não necessariamente, né, vai trabalhar, né, não deve ser privada de fazer humor, às vezes, de temas dolorosos, mas a questão é quem faz e como faz sempre, né? Mas aí eu teria que ver o filme para me posicionar. Agora, em relação ao elenco, né, fica evidente que o objetivo era, né, colocar uma mulher trans no papel de mulher trans, o que é importante. Importante por qual motivo? Não é porque somente mulheres trans possam fazer papéis de mulheres trans, mas porque atrizes trans, né, normalmente acabam sendo discriminadas e não conseguem emprego, né? É uma questão, acho, muito mais de empregabilidade. A gente competente que pode ser colocada no papel. A Valéria, que eu já escrevi várias vezes, né, que um ator ou uma atriz deveria poder fazer qualquer papel, porque você está interpretando alguém. Mas quando a gente pensa em questão do emprego e muito mais, né, coisas, é preciso levar em consideração isso. Estreou o Squid Game, Round 6, né, e uma das principais personagens é uma mulher trans, mas que não foi interpretada por uma mulher trans, foi interpretada por uma mulher... Perdão. Mas que não foi interpretada por uma mulher trans, foi interpretada por um homem cis. E aí o diretor, ele veio explicar, e eu acredito nele, né, que não foi da forma arrogante como a diretora de elenco do Emília Pérez falou, a gente não achou mexicanos competentes para estarem ali, mas foi uma coisa mais importante, né, que na Coreia o preconceito é tão grande que é difícil achar até um ator que se assuma, né, assuma como homossexual. Então, encontrar uma atriz trans ainda é mais difícil, né? Não porque elas não existam, mas porque elas não queiram isso, mas elas não podem existir, né? Porque a Coreia tem questões próprias ainda muito sérias que dificultam a inserção de pessoas, né, do grupo LGBTQIAPN+, dentro do meio artístico, né? Uma pressão muito grande. A Coreia é um dos países que tem desenvolvidos, que tem os piores índices de igualdade de gênero. Então, a gente está pensando em homens e mulheres cis. Aí, se você extrapola, a coisa pode ficar ainda muito pior. Então, assim, a questão de ter uma mulher trans no papel ela é importante. Mas
O fato de ter uma mulher trans no papel não necessariamente justifica todo ó em torno de um filme que parece ter vários problemas. Eu não estou falando só em relação a uma competição direta com Ainda Estou Aqui, mas com outros filmes, como O Segredo do Fruto Sagrado, que é um filme iraniano, que são filmes, a julgar pela crítica, muito melhores. Então, talvez se crie esse ano, talvez, né, por propaganda da Netflix, um novo Green Book, né? Quem lembra de Green Book? Ainda que muita gente goste, foi um filme bom. Green Book derrotou Infiltrado na Clã, que é realmente um filme memorável. Então, assim. Mas, assim, quanto a a Fernanda Torres não ter preparado o discurso, eu achei, né, o vídeo do Selton Mello dizendo, né, falando, né, muito legal o vídeo, inclusive, né, ele parte de uma entrevista que deu para o UOL, falando lá daquele momento. Vai cortar aqui, né, eu vou parar de falar, vou botar o vídeo dele e depois eu volto para me despedir de vocês. Fernanda Torres, I'm still... Foi um grito do Brasil, né? As pessoas falam assim, o Selton é a gente, né? O Selton está lá representando a gente. E é isso mesmo, porque assim, a gente tinha perdido há pouco tempo atrás o filme. E aí deu assim uma certa... vai ser a noite, vai ser isso aí. E uma confissão. Perguntei pra Nanda assim, Nanda, tava um pouco sem graça de fazer a pergunta, mas tenho intimidade e fiz. Falei, Nanda, você fez um discurso, né? Você preparou um speech. Ela falou, não. Ela falou sim. Ela falou, nem. Mas não existe, mas eu falei, Nanda. Era um pouco, se eu tô na tua situação, acho que eu dou pensado um pouquinho, acho que eu posso falar disso aqui, não posso esquecer de falar eu vou falar da minha mãe, que faleceu, vou lembrar meu pai, sei lá, alguma organização que fazia, assim. Ela falou, nem, a Nicole, entendeu, ganhou Veneza, imagina, a Angelina Jolie, isso é uma festa deles e tal, ela tava assim, categórica. Então, quando foi ela, foi tipo assim, mano, anda, assim, vai lá. E foi assim, um negócio foi muito comovente, cara. Foi muito comovente, foi muito emocionante. Porque, cara, a Nanda ganhou esse prêmio, mas não foi a Nanda que ganhou esse prêmio. A gente ganhou esse prêmio. O Brasil ganhou esse prêmio. O cinema brasileiro ganhou esse prêmio. Não foi só a gente que fez esse filme que ganhou esse prêmio. Todo mundo que faz audiovisual no Brasil ganhou esse prêmio. A pessoa que está querendo estudar teatro ganhou esse prêmio. A pessoa sensível, que gosta de arte, ganhou esse prêmio. Os sensíveis foram premiados. Então, cara, foi um negócio avassalador. E só de falar pra você de novo, já vem a emoção de novo. E eu fiquei louco, eu levantei da mesa, não consegui mais sentar. Eu fiquei andando lá no backstage, eu nunca faço isso, fiz um vídeo assim, falando comigo mesmo. E depois postei também, que é uma coisa que eu nunca faço, eu sou mais discreto, mas não sei, eu tava sentindo, deu vontade de expressar, o Brasil devia estar sentindo coisas, e eu era o representante do Brasil ali, e a Nanda estava ali representando também a mãe dela. A mãe dela é a rainha brasileira da cultura. A mãe dela, 25 anos atrás, perdeu esse mesmo prêmio. E aí, 25 anos depois, ganha a filha. Era um choro e um abraço na minha amiga Nanda, que representava a cultura brasileira. O Brasil que eu amo. Então é isso, pessoal. Muito obrigada por terem assistido. Acabou ficando um programa muito longo. O objetivo era falar das estreias, mas eu tinha que falar de cinema também, né? Eu estou muito empolgada, né, com as possibilidades. E para mim as possibilidades é indicação, não necessariamente a vitória, tá? Indicação em 3 categorias: melhor filme estrangeiro, né, internacional, melhor roteiro adaptado e melhor atriz. Se vier isso, eu já vou ficar muito feliz. Eu abri uma caixa de perguntas lá no Instagram para tentar fazer o tipo de programa que eu já vi outros fazendo, né, de responder perguntas. Então, se você quiser entrar lá no meu Instagram, deixar uma pergunta, desde que não seja trollagem ou ofensa, e talvez se for trollagem ou ofensa, talvez eu até faça questão de ler aqui para ver o tipo, né, de gente escrota que existe por aí, porque a gente escrota existe, né? E aos montões. Então, mas se você quiser deixar lá, né, as perguntas, eu responderei, né, em um programa futuro que provavelmente vai ser lá em fevereiro ou início de março, tá?
vou responder o máximo de perguntas possíveis que aparecerem por lá. Se você gostou do programa, por favor, deixe like. Se não gostou, deixe dislike. Se você gostou do material que eu produzo aqui, siga, né, o ShoujoCast, siga o meu canal, porque efetivamente, né, houve uma desaceleração no número de inscritos, porque houve um boom no ano passado por conta de um vídeo, né, de uns recortes que eu fiz das produções sobre Emma de Jane Austen, né? Até fiquei de fazer um programa só comentando essa doideira, né? Botaram no Reddit o link do meu vídeo e aí um monte de gente começou a aparecer aqui, de repente subiu, né, o número de inscritos, mas foi algo que eu não diria que foi, né, foi orgânico, mas não foi, porque não foi por causa do material efetivamente que eu produzo. Mas então é isso. Amanhã tem episódio de Watashi no Shao Asena Kekon e um novo programa deve entrar amanhã à noite ou na terça-feira. Eu espero que entre. Então é isso. Tchau, tchau para vocês e até a próxima.